podcast de hoje falando sobre você comunica e o jovem escolhe. É isso mesmo? Então, eu sou a Rosana Cláudia Santos. Hoje vou falar sobre comunicação, como se comunicar em oferecer opções aos filhos adolescentes, filhos jovens. Mas antes de prosseguir aqui, aproveita, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma das minhas notificações dos vários podcasts que estão a caminho. E no decorrer aqui do conteúdo, se você gostar, dá o seu like e fique atento, porque tenho dicas incríveis a respeito dessa questão da comunicação. Então vamos lá. Você comunica e o jovem escolhe. Isso mesmo. Durante o período da adolescência, há muitos tipos de sentimentos tempestivos, divergentes, contraditórios, muito ao contrário, por vezes, daquilo que um pai e uma mãe direciona. E muitas formas de colocações para os filhos em forma de opções. Então, o pai ou a mãe deseja alguma coisa desse filho, vai lá e dá duas opções, oferece duas questões ali para ele escolher. Então, por exemplo, vamos supor que vai ser recebido numa casa convidados para um jantar. E é muito importante que esse adolescente venha fazer parte do jantar. E o pai ou a mãe, querendo já fazer uma possibilidade de escolha para o filho, geralmente vai lá e coloca duas opções, pensando anteriormente que o filho, logicamente, vai escolher aquilo que o pai deseja. Mas veja bem, vou dar um exemplo. Vamos supor que o pai ou a mãe chegue para esse filho jovem e diga assim: olha, nós vamos receber convidados e você tem duas opções. Ou você toma o seu banho e vem jantar conosco, lá ficamos todos à mesa juntos, ou você fica no seu quarto de portas fechadas, nem apareça por lá. Queria que você fosse, mas se você não tomar seu banho, você fica pelo seu quarto. Veja só. Nessa questão, nessa indagação aí de oferecer apenas duas opções para o adolescente, muito provavelmente o adolescente vai dizer: ah, eu vou ficar no meu quarto, nem tomar banho eu quero mesmo. E aí o pai ou a mãe, muito chateado, vai pensar: mas que rebeldia é essa? Que isso? Nós vamos receber convidados. Vamos ter presenças de pessoas aqui na nossa casa e nosso filho não quer estar conosco, prefere ficar no quarto e ainda diz que nem quer tomar o banho. Que rebeldia, que falta de educação, que falta de respeito. Veja, uma comunicação mal feita recebe também um retorno de uma resposta mal colocada. Na verdade, nessa forma de posicionamento de um pai, de uma mãe, o filho não foi desrespeitoso, ele apenas escolheu a segunda opção. Porém, não é a opção que o pai ou a mãe gostariam que ele escolhesse. Foi feito aqui uma péssima colocação. Ou você janta conosco, toma seu banho, ou você fica no seu quarto. Jovem gosta de ficar onde? No quarto. De portas fechadas? Melhor ainda. Se não precisar tomar o banho, opa, melhor ainda. Dependendo da idade da adolescência, é a idade do sujinho, é a idade da caraquinha, não é? Demora para escovar os dentes, demora para tomar esse banho. Muitas vezes o jovem diz assim: ah, já tô sequinho mesmo, vou tomar banho para quê? Já tô sequinho, não precisa, eu estava suado, mas agora já estou sequinho. Hoje eu tenho um filho de 19 anos, mas quando ele tinha 12, 13 anos, ele dizia isso pra mim: não, mãe, eu cheguei do futebol, eu estava muito suado, mas olha só, meu cabelo já secou, eu já tô sequinho, não preciso tomar banho, minha roupa tá limpa. Então, assim, o jovenzinho, início ali da adolescência, final da puberdade, início da adolescência, ele tem tantos outros interesses, tantas outras vontades, que tomar um banho, escovar os dentes, sentar à mesa junto com convidados dos pais, isso não é, em primeira instância, a prioridade de um jovem, em início de adolescência principalmente. Ele tem outros interesses. E se puder ficar no quarto, porta fechada, lá deve ter o quê? Um computador, talvez uma televisão. Se não tem, tem pelo menos no celular com um WhatsApp. E o nosso celular, atualmente, a gente já sabe, é um mini computador. Na verdade, ele é celular e
computador e todas as redes sociais estão ali. Então a galera vai estar na palma da mão desse filho. Logicamente que pelos interesses jovens, ficar no quarto com portas fechadas e nem sequer aparecer para dizer um boa noite para as visitas, opa, o jovem se sente estando no lucro. Estou livre dessa. Então, veja, há um questionamento aqui para se fazer com o pai ou com a mãe, porque nós, mães, pais, queremos direcionar nosso filho para estar conosco na nossa intimidade, quando recepcionamos convidados em nossa casa, em várias situações familiares, outros tipos de compromissos, vários lugares. Para nós é muito importante que o filho esteja sim junto conosco. Porém, quando nós direcionamos uma comunicação ao filho, por vezes esquecemos em colocar em primeiro lugar, lá na frente mesmo, no início do nosso diálogo, nessa comunicação, o quanto é importante e valioso esse momento com a presença do filho. O quanto o nosso diamante, ele é essencial, uma coisa gostosa, é um momento onde a gente sente que existe amor, união, todos juntos. O quanto isso é importante, fundamental para nós adultos. O jovem, o adolescente, precisa se sentir importante, se sentir que, nossa, a presença dele é valiosa, precisam da presença dele, ele é essencial, ele pertence. Todos ali querem ver esse filho da casa. Então, ele precisa se sentir especial para ter o desejo em estar lá, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, no jantar junto com seus pais, recebendo alguns convidados. Então, veja bem, é muito possível esse jovenzinho, a partir de um momento que ele tem ali uma percepção, que ele percebe o sentido da importância de sua presença junto a seus pais em um evento ali social da casa, que seja, quando ele percebe isso, ele vai decidir resolver de uma outra forma. Nesse contexto que eu acabei de dar como exemplo, claro que ele vai decidir pelo interesse, pela descoberta própria ali do momento da fase da adolescência. Temos que comunicar nesse início do diálogo o valor que o filho tem para nós, que a presença dele é importante para nós, inclusive para os convidados, por exemplo. Não se iluda, quando oferecemos duas opções de uma forma velada, desse jeito, ou você fica no jantar ou você fica no seu quarto, pode até ser que o filho interprete como uma ameaça. Está querendo me manipular. Se eu não posso ficar no jantar, desejar ficar no meu quarto, vou ter que ficar lá fechado até o final do momento social da família. O filho pode interpretar de forma equivocada, que você queira manipulá-lo. Faça as considerações de forma diferente. O filho vai precisar perceber, antes de tudo, que ele é importante, que a presença dele é importante, que vocês ficam felizes com a participação dele em todos os momentos familiares e que ele, por exemplo, não precisa ficar 100% do tempo lá no jantar, neste momento, que ele tem uma liberdade, que é possível ele ficar um tempo. Se ele sentir a necessidade, ele poderá se ausentar sem problema algum, mas que de início é importante a presença dele ali. Então, quando nós falamos com o filho de uma outra forma, numa outra ótica, as coisas são bem diferentes. Então, eu vou falar para você de que maneira a gente poderia fazer essa colocação para o filho. Por exemplo, assim, filho, vamos receber convidados para o jantar, conforme você já sabe. Então, veja bem, já é esperado que o filho saiba que vai haver ali um momento diferente na própria casa dele. Ele não pode saber somente agora, nesse exato momento que você está falando. Ele já deve ter tido ali uma participação junto à família, de que vai haver um jantar, certas pessoas virão à casa, são convidados ou são pessoas que virão fazer uma visita. O que vai exatamente acontecer nessa casa? Ele não pode ser o último a ser avisado. Ele tem que ter participado
nas conversas, nas discussões a respeito desse jantar. Inclusive o que vai ser servido, porque quando o filho jovem participa, ele pode expor ideias, opiniões, até fazer algumas críticas de algumas coisas que ele acredita não ser muito interessante, muito legal, lembrar de alguma coisa que no passado não foi muito gostoso, muito agradável, e poder colocar isso ali nessa conversa, nessa discussão dos preparativos para esse jantar. Então o filho precisa ter essa participação ativa. Então veja só, filho, vamos receber convidados para o jantar, conforme você já sabe. E eu e sua mãe ficaremos muito felizes e honrados se você tomar um banho, ficar bem bonitão, cheirosão aí e vir jantar conosco. A sua presença é muito importante. Nós vamos ficar muito felizes de você, inclusive, nos ajudar a recepcionar esses convidados. E veja bem, no início, se você puder estar conosco, vai ser um momento muito agradável para mim e para sua mãe. Depois que o jantar for tendo ali seu início, todos já jantaram e tudo mais, se você sentir necessidade, você pode se ausentar sem nenhum problema. Peça licença e pode ir para o seu quarto, se você precisar sair, fazer alguma outra coisa. Não há problema algum. Você pode se ausentar depois com total liberdade. Veja bem, você colocou aqui nessa fala o seu filho participante, o seu filho com liberdade e o seu filho com um processo ali de aceitação, uma aceitação onde ele percebe também que ele é muito importante e que ele é pertencente a uma família que vai receber alguém em casa. Durante o período da adolescência, uma coisa que os jovens mais sentem a necessidade é de se sentir necessário, se sentir importante e principalmente aquele sentimento de pertença, de pertencente a alguém, pertencente a alguma coisa. Esse sentimento de pertença, pertencimento, ele é extremamente valioso durante a adolescência. Então, quando nós queremos comunicar algo ao nosso filho jovem, sendo que é muito importante ele participar, fazer algumas coisas junto conosco, com alguns adultos, porque logicamente isso diverge um pouco das idades, então é muito importante fazer essa colocação em sentimentos de pertencimento, valorizar a presença, valorizar as ações, as opiniões, as críticas também, o pensamento, as palavras que ele quer dizer a respeito de alguma coisa, referente àquilo que está sendo combinado ali. Afinal, ele é filho, ele é desta família, ele participa desta família, mora nessa mesma casa, este lar também é dele. E muitas vezes, em alguns vídeos meus, você pode ter percebido eu falar muito de família e equipe, onde uma família coopera um com o outro. Um dá aquela cobertura que o outro precisa nos afazeres domésticos, nos cuidados de uma casa, nas organizações. Uma família-equipe funciona, família-equipe em todos os momentos, não só a hora que a gente tem que fazer organizações, limpeza. Essa é uma parte essencial, mas é uma parte chatinha, a gente sabe disso. Agora, quando vai haver uma festa, um compromisso familiar, algo a ser celebrado, mais ainda esta família-equipe precisa sim estar unida, participativa e em bom funcionamento, numa união em equipe. Isso faz diferença. Quando você promove esse tipo de comunicação com seu filho, você vai falar, ele vai te ouvir, ele vai valorizar todos os valores familiares, espirituais, valores de amizade, valores de cuidados um com o outro, os valores nas participações, tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que é muito bom, tudo aquilo que é agradável a todos e que promove resultados excelentes. Vou dar um outro exemplo também. Vamos imaginar que você tem um jovem, um adolescente na sua casa, um filho, e que é muito difícil de tomar medicamentos, principalmente aqueles amargos que eles fazem caretas e não gostam. E você vai lá e fala, olha, ou você toma esse remédio, ou então, não vai ter jeito. E briga com o filho porque ele tem que tomar na marra. E fala palavras truncadas, duras,
palavras de obrigação daquele remédio. Já é difícil tomar aquele remédio, amargo, já não é algo que o filho gosta de fazer. E se você vai impor dessa forma, o seu filho vai falar, não, eu não vou tomar, pronto, e tranca a boca lá, quem disse que ele abre a boca para tomar aquele remédio. Agora, se você muda o discurso e diz, olha, filho, eu sei o quanto é difícil para você tomar esse remédio amargo aqui, mas esse é o melhor remédio que tem para curar o seu problema. O médico passou este remédio porque ele é o melhor e eu quero lhe ajudar a fazer esse remedinho aí a descer de uma maneira mais fácil. Olha só, tem uma opção aqui. Você pode tentar com água, fica mais amargo. Você pode tentar com o suco de maçã que você gosta. Ou se você não quiser, a gente pode acrescentar ali num guaraná que te ajuda muito mais, ou um suco de outro sabor. Nós podemos fazer hoje uma tentativa diferente para perceber se você consegue engolir de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Então, só nesse exemplo de uma comunicação onde seu filho poderia rejeitar tomar esse remédio, por exemplo, é bem claro. Quando você revela ao seu filho que você tem respeito pelos sentimentos, por aquilo que é difícil para ele, por aquilo que para ele, sabe, ele não dá conta de fazer de uma maneira muito tranquila, que você entende, que você compreende, que você respeita, porém está disponível ali para ele, para ajudá-lo a encontrar a melhor maneira de ser feito, o filho tem um outro tipo de posicionamento. Ele não vai agir dentro de um sentimento negativo, intenso de rejeição. Ele vai dizer, ok, vamos tentar, não quero tomar, mas vou tomar. Então, é algo assim que nós precisamos avaliar. De que maneira nós chegamos e, oferecemos as coisas ao nosso filho. De que maneira nós impomos. Porque toda imposição muito rígida e de forma, mesmo que usando as palavras, mas acaba sendo meio que brutal ali em cima do filho, nós vamos colher um retorno em forma de rejeição. Porque lembra quando eu disse aqui no início do nosso momento aqui, a adolescência traz ali muitos tipos de sentimentos contraditórios, oposições, rejeições, não é? Ele está com divergências. O adolescente é nesse formato, porque ele está em plena transformação, novos conhecimentos, pensamentos duvidosos, sentimentos à flor da pele. Então, há sentimentos ali que vêm muitas vezes para afrontar. E às vezes não é uma afronta, é apenas um retorno daquilo que ele recebeu. Então, se nós mães, pais, não queremos receber tantas rejeições do nosso filho, adolescente, nesse formato daquilo que a gente impõe para ele, nós primeiramente revelamos o nosso respeito pelo que ele pensa, pelo que ele sente, por aquilo que ele está fazendo, não é? Isso faz uma aproximação. Isso faz o filho perceber. Olha, percebe o que eu penso. Minha mãe sabe que eu tenho dificuldade, que eu não ia querer mesmo tomar esse remédio amargo, mas ela está disponível me ajudando, inclusive me deu opções. É rapidinho esse pensamento, é instantâneo esse novo formato do filho, avaliar o jeito de sua mãe agir com ele naquela circunstância. E você vai quebrando o gelo, tendo uma forma ali descontraída, e isso ajuda muito, isso favorece. Então veja, é um diálogo onde quando nós nos comunicamos e você diz para o seu filho que você se importa com o filho, com a dificuldade que o filho tem, que você sabe o quanto é difícil, mas que vai ajudá-lo, e isso vai fazer uma ação muito diferenciada ali onde você faz algo e o filho lhe retorna. É uma ação com uma reação positiva do seu filho. Essa diferença, essa comunicação melhor direcionada, melhor organizada nas palavras e elevando o filho, fazendo o devido reconhecimento do filho, promove a aproximação do filho perante seus pais. Muitos pais reclamam comigo quando faço os atendimentos, assim, meu filho fica muito longe de mim, Rosana, não quer que eu fique falando as coisas para ele. Meu filho, tudo que falo já vira as costas. Tudo que falo, ou alguma coisa que eu peço para fazer,
meu filho não dá nem pelota, nem presta atenção no que eu estou falando. Pode ser que a maneira que esteja falando, ao invés de exaltar, trazer o filho para próximo de si, é um diálogo, uma comunicação que afasta. E o que nós precisamos com nossos jovens é de uma comunicação que aproxima. Precisamos que os nossos jovens se aproximem de nós. Por que será que eles estão muito mais próximos só da galera ou de outras pessoas que estão inseridos no mundo jovem e se afasta da mãe e do pai? Provavelmente porque essa mãe e esse pai não está inserido dentro do universo jovem, lá vendo, reconhecendo, entendendo e mostrando, revelando nas palavras, nas ações para o filho, que vê, que sabe, que sente tudo em relação ao filho. Quando o filho se sente acolhido, notado, amado, essencial, importante, ali naquela questão da pertença, do pertencimento, ele vai encontrar nisso uma fusão, ele se funde, ele vai querer ficar juntinho de quem? De quem o entende, de quem o compreende, de quem o acolhe, de quem fala uma linguagem onde ele é importante. As outras pessoas que estão ao redor do filho, que você aí diz, nossa, Rosana, ele dá muita atenção a fulano, a cicrano, muito mais do que a mim, provavelmente é porque esse cicrano, esse fulano estão lá dentro do mundo, do universo jovem e fala, mostra, revela para o seu filho que o vê, que o compreende, que o entende, sabe? Que sabe tudo dele. Por isso ele está com aliança muito mais em outras pessoas do que em seus próprios pais, vamos dizer assim. Então, em se tratando de adolescentes, ou nós estamos dentro do universo deles ou estamos fora. Dentro de todo tipo de comunicação que nós vamos fazer com nossos jovens, lá na verdade, na real mesmo, quem tem que decidir é o pai e a mãe. Ou você está dentro ou você está fora do universo jovem. E se você está fora do universo jovem, o pai e a mãe é apenas um governante que governa, que dá as ordens, que manda, que determina. Mas para por aí. Não vai ter a intimidade tão desejada com o filho. Não vai saber de um tudo, daqueles detalhes mais profundos que seu filho fala para outra pessoa que está dentro desse universo jovem. Quando nós temos essa intimidade com o jovem, provavelmente, ainda que ele não concorde nem com uma opção, nem com outra que nós podemos ali de repente oferecer para ele, ele virá em liberdade e nos dizer, olha, esse jeito ou esse outro jeito eu não consigo fazer, também não gosto, não quero, mas eu vou fazer. Só que eu posso fazer desta outra maneira? De repente ele tem até ali uma terceira opção que nós não pensamos e ele, dentro de uma cabecinha mais jovem ali, cheio de descobertas, novos interesses, pode ser que venha nos trazer uma terceira opção que não tínhamos pensado e de repente é uma boa opção. Lógico, vamos avaliar. Se o filho vem e diz, nesse jeito ou desse outro jeito eu não gosto, não concordo, traz uma terceira opção que também não é legal, aí nós sentamos e conversamos. Olha, filho, eu entendo, mas veja só, essa sua maneira aqui tem essas e essas consequências, então eu não vejo também que seria legal. Podemos talvez pensar numa quarta opção, mas nesse momento não percebo uma quarta opção. Vamos tentar escolher de um jeito ou de outro? Se você não conseguir de um jeito, a gente pode tentar do outro e eu vou te ajudando. Tudo é questão de um bom diálogo. Quando nós estamos mais próximos, mais íntimos, é possível falar o que nós pensamos, o que nós não gostamos e aquilo que nós queremos fazer de forma diferente. Essa é a diferença de uma boa comunicação. A boa comunicação é quando eu falo aquilo que eu preciso falar. De um jeito educado, logicamente, respeitoso, porém aquilo que eu preciso falar, eu realmente preciso falar, precisa ser dito. E o filho precisa ter essa liberdade. Então, quando nós estamos inseridos lá no universo jovem, estamos diante do filho mais íntimo, participativo das coisas jovens junto com o nosso filho, o filho vai ter maior intimidade e vai também acolher as nossas orientações. Essa é a diferença.
Ou estamos dentro do universo jovem e temos uma ligação mais íntima e o filho sente essa liberdade em nos trazer suas questões, suas opiniões e críticas e tudo mais, dentro de uma forma respeitosa, educada, porque logicamente existe uma hierarquia amorosa, existe a hierarquia do pai, da mãe e do filho. A hierarquia sempre vai existir. Isso está fora de questionamento. Mas mesmo nessa hierarquia é possível se aproximar, ter essa intimidade. Se não é assim, nós estamos de fora e somente fazemos o quê? Governo. Só mandamos, só ditamos, só orientamos. Tipo, manda assim, faz assim, vai lá, acontece isso, acontece aquilo. Intimidade, zero. A intimidade tão esperada que os pais tanto me solicitam. Rosana, como faço para meu filho ser mais íntimo de mim? Como faço para o meu filho me falar as coisas sobre ele? Como faço para descobrir algumas coisas do meu filho? Nós não temos que descobrir, nós temos que estar lá, inseridos, sabendo de tudo do filho. O filho não é um desconhecido nesse lar, ele é filho, é um ser humano único e tem suas formas de pensar, desejos de ações, principalmente no período da adolescência, onde a personalidade está sendo lapidada e ele passa a ter opiniões próprias, desejos próprios, o jeito próprio de fazer as coisas. Ele é um ser humano único, também tem suas particularidades, as suas características únicas. E isso precisa ficar muito claro. Se não há clareza nisso, pai e mãe não vão alcançar uma comunicação linear, sabe? Transparente, calma, gostosa, agradável, tendo entendimento com o filho. É muito interessante quando a gente alcança isso, porque só de olhar o filho nós já entendemos o filho. Eu, graças a Deus, consegui alcançar esse tipo de comunicação com o meu filho. Hoje ele já tem 19 anos, mas durante o período da adolescência fui estando cada vez mais inserida mesmo nesse universo jovem. E hoje, aos 19 anos, qual é o meu saldo positivo de tudo isso? Meu filho olha para mim e já sabe de mim. Eu olho para o meu filho e já sei se meu filho está triste, feliz, se tem alguma coisinha ele pegando, algum pensamento, alguma coisa perturbando, alguma coisa que ele está desejando e não está conseguindo. Se estamos num momento social, em público, eu estou conversando aqui, ele conversando ali, basta eu passar um olhar para ele, ele passa um olhar para mim, nós nos comunicamos pelos olhos. Isso é intimidade, é isso que eu desejo que os pais alcancem, porque é muito gratificante, é muito assim agradável, é muito a paz, né? Vamos dizer, eu fico em paz, porque eu sei como está meu filho, porque eu estou nesse universo do meu filho. Eu entendo as situações que meu filho passa, porque eu estou nesse universo do meu filho. Quando precisamos conversar a respeito de algo, não é um assunto desconhecido ou uma grande descoberta. Não, já tenho todo o livro de história de vida do filho aberto ali. Isso é muito importante, muito essencial. Logicamente, agora meu filho tem 19 anos, entrando nessa fase da vida adulta, ele vai começar a ter coisas que eu não estarei mais tão participativa, porque, lógico, ele vai seguir o rumo da vida adulta dele. E eu, como mãe, vou ser a espectadora dos bons resultados que ele vai me trazer. Mas durante o período da adolescência, lá 10 anos até seus 17 anos, essa é uma fase essencial. E o pai e a mãe precisam sim estar mergulhado no universo jovem. Então, finalizando aqui, sempre bom reforçar. Quando inserimos os nossos filhos adolescentes também participativos nas escolhas, nas decisões familiares, logicamente que respeitando a idade, o amadurecimento de cada filho, ele é um ser humano único, mas tem suas idades e seus amadurecimentos. Então, de acordo com o amadurecimento, vamos sim inserindo e incluindo nossos filhos também participativos ali da família. Essa comunicação flui muito melhor e vai lhe trazer um resultado muito mais positivo na sua comunicação, no diálogo que você deseja ter com o filho. Não esqueça que filho governado é filho que quer se afastar.
E filho que é acolhido, direcionado em suas reais necessidades, é filho que quer se aproximar dos pais. Então, decida aí, pai e mãe, estar dentro ou fora do universo adolescente, universo jovem do filho, e ter ali a aproximação ou o afastamento do filho. Isso é essencial para uma boa comunicação, um diálogo. Por isso que você comunica e o filho escolhe dentro do seu direcionamento, dentro de um posicionamento em aproximação. Se você gostou desse assunto de hoje, dá o seu like agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ativa aquele sininho para você não perder os próximos podcasts que estão excelentes. Vou trazer conteúdos interessantíssimos para o diamante da sua casa, porque afinal de contas você jamais poderá esquecer, o seu filho é um diamante.